Olá, gente. Boa noite a todos vocês. Bem-vindos a mais um Cappuccino com a Bali. Esse daqui já é o 16º, eu tava contando hoje, então, cara, foram bastante assim. Eu sei que ainda tem alguns que eu não postei no YouTube, né? Eu sempre faço a live aqui. Ela fica salva por 15 dias no canal da Twitch, mas depois de um tempo eu coloco ela no YouTube, lá naquela playlist, só com todos os cappuccinos. Tem alguns que ainda não foram, uns por alguns problemas ali no meio da apresentação, que a gente não que precisa dar uma corrigida, e outros porque realmente foi se perdendo ao longo do tempo. E é isso aí. O Cappuccino com a Bali, para quem não conhece, é uma live que acontece toda quarta-feira. Hoje é quinta, eu sei, porque essa semana eu tive que fazer outra live ontem, mas estamos aqui. E é uma pessoa da comunidade que tem vontade de falar sobre alguma tecnologia ou coisa relacionada à programação. E se você tiver vontade de se inscrever, é lá na comunidade, tem o canal de candidate-se, se não me engano, dentro do Cappuccino com a Bali. E aí você coloca lá o dia que você tem disponível, o tema que você tem vontade de apresentar, e aí a gente vai dando uma olhada e avaliada assim se faz sentido a chamar. Vai ser por ordem de chegada ali que o pessoal tá mandando, então tem aí uma fila de espera de algum tempo aí, mas a gente está chamando o pessoal aos poucos. Bom, a live de hoje a gente vai conversar com o Toshi Osada e ele vai contar o motivo dele ter escolhido o Flutter. E eu quero só. Eu não sei se é Flutter. Eu só quero ver se vocês também vão se sentir aí convencidos de também conhecer essa tecnologia. Então, olá, Toshi, tudo bem? Olá, olá, tudo bem? Boa noite. Boa noite. Eu gostaria de que você primeiro se apresentasse, né? Falasse um pouco do que você fez já, de formação ou não, ou de que você já trabalhou na vida. Bom, galera, meu nome é Toshio Sada, sou desenvolvedor faz uns 15 anos. Eu tenho boa parte de experiência com .NET no back-end, né? E de uns anos para cá eu conheci essa tecnologia, né, o Flutter. Eu me apaixonei por ela, tanto é que hoje, atualmente, eu trabalho focado 100% com Flutter. Larguei 15 anos de experiência, estou trabalhando só com Flutter. É uma tecnologia muito legal, vocês vão ver. Eu sou formado em jogos digitais pela FATEC, tenho uma engenharia uma pós-engenharia de software, e tô aí acompanhando as tendências do mercado. Que legal. Então, acho que a plateia é sua. Se você quiser compartilhar já a tela, eu coloco aqui para o pessoal. Boa noite, gente. Tô vendo que vocês estão chegando agora. Vou colocar aqui a stream e aí você. Opa, coloquei o Matan sem querer. Eu vou colocar aqui essa stream Uhum. e aí qualquer coisa é só me avisar também, beleza? Beleza, beleza. Bom, galera, a apresentação de hoje, né, é uma apresentação introdutória de Flutter. Quero mostrar para vocês os motivos que me fizeram vir trabalhar com essa linguagem, que eu investi meu tempo estudando essa linguagem e porque as empresas também estão investindo nelas, né? Porque por mais que a gente não invista dinheiro para aprender uma linguagem, a gente investe tempo, e tempo é dinheiro. Entretanto, as empresas elas vêm investindo bastante dinheiro, construindo apps em Flutter, e para uma empresa não é tão fácil assim falar, vou adotar uma tecnologia que não está em imersão, né? Elas, antes de escolher uma tecnologia, elas com certeza elas vejam qual que vem sido adotado no mercado. Não tem perigo de morrer. E o objetivo dela é que, se você não conhece o Flutter, pelo menos você instale Flutter na sua máquina e dê uma chance a ele para estar conhecendo, assim como eu fiz. Bom, vamos lá. Bom, já me apresentei, né? Meu nome é Toshio Sada. Eu sou co-organizador da Flutterando, atualmente, que é a maior comunidade Flutter aqui do Brasil e a nona do mundo. A gente vem difundindo Flutter, fazendo talks em vários lugares. A gente também contribui com packages e fazendo aulas no nosso canal do YouTube. E atualmente eu faço parte do chapter de Flutter da iOasis, que é uma empresa do grupo Alpargatas, que é a dona da Havaianas hoje. Bom, primeiramente, o que é o Flutter, né? É um framework, é uma linguagem, é o quê?
Flutter, a definição dele é uma Web UI Kit, ou seja, ele é um pacote que te ajuda a construir a UI do seu aplicativo, né? Digamos assim, front-end. Então, e ele veio com a proposta de oferecer compilação em mobile, tanto Android quanto iOS, web, desktop, isso inclui Mac, Windows, Linux e sistemas embarcados, rodando uma só vez. Ou seja, você vai ter um base code e vai poder gerar para todas essas plataformas só dando Flutter Run, -d e a plataforma que você quer. Bom, o logotipo inicial do Flutter era aplicativos rápidos, modernos e bonitos para Android e iOS, né, que são os carros-chefes hoje do Flutter, que é o desenvolvimento mobile. Isso daí eu já tinha ouvido em várias outras tecnologias, veio o PhoneGap, o Ionic, o Xamarin oferecendo isso daí. Entretanto, a gente tinha grandes problemas, né? Eles poderiam ser fáceis de ser desenvolvido, mas não eram bonitos, ou não tinha grande performance. E a primeira cara que eu fiz foi essa. Fiquei muito desconfiado quando eu vi falar de Flutter a primeira vez. Tanto é que eu tinha um preconceito, não queria aprender, mas até que eu dei o braço a torcer, fui lá, aprendi e vi que realmente era isso. Bom, mas por que essas tecnologias cross-plataforma, elas ficaram tão populares, né? O PhoneGap era bastante popular, o Ionic, porque antigamente programar mobile era uma coisa extremamente difícil. O desenvolvimento era lento e caro. Você tinha que aprender, não sei, eu tinha certa dificuldade em aprender o Android com Java, ou Objective-C, eu achava muito difícil. Por quê? Porque ele era caro para as empresas, porque você tinha que ter 2 times ou mais. Você precisava ter um time especialista em Android, um especialista em iOS. Se você precisasse de um sistema web, você precisava de um especialista em web, um para desktop, especialista em desktop. O Flutter vem tentando reunir tudo, né? E o design para fazer era extremamente difícil. Ainda hoje é um pouquinho difícil, é um pouquinho melhor, mas ainda é difícil. Então, ou seja, o design fazia todo aquele mockup bonito, chegava para o desenvolvedor olhava e falava, bonito, mas só que isso daqui não vai dar para ser exatamente isso, eu vou ter que fazer uma modificação, tal. Com o Flutter, isso daí, vocês vão ver, é praticamente inexistente. E além dos ambientes diversificados, né, você precisava construir um app específico para o iOS, um específico para o Android, você ia ter vários produtos para ter um produto só no final. E a Google, vendo tudo isso, ela propôs desenvolver o Flutter, né? Propondo toda essa solução, falando que o Flutter ia acabar com todos esses problemas. Agora vamos conhecer um pouquinho de como é formado a estrutura as principais estruturas que existem hoje no mercado em desenvolvimento mobile. A primeira dela é a mais básica, a estrutura nativa. Ela, sem dúvida, é a mais performática que tem, porque ela acessa recursos nativos diretamente, né? Você programa na linguagem nativa, que hoje em Android é o Kotlin e o Java, e no iOS é o Objective-C e o Swift, e eles acessam nativamente os widgets de cada plataforma. Então, para renderizar é mais rápida, para fazer animações é mais rápidas, mais fluidas, e para acessar os recursos do celular também, de forma direta, então não tem delay, não tem nada, é o mais rápido que a gente tem hoje. Isso daí é indiscutível. Entretanto, tem toda a dificuldade que eu falei para vocês, né? Você tem que desenvolver 2 aplicativos, às vezes é um pouquinho mais difícil, e vendo isso surgiu um novo tipo de abordagem, que são as Web Views. As Web Views, ela vem com a proposta já de você codar uma vez e gerar aplicativos tanto para Android quanto iOS. Como que ela funciona basicamente? Ela utilizava o JavaScript como ela utiliza, né, que ainda existe. Ela utiliza o JavaScript como linguagem. JavaScript, sem sombra de dúvidas, uma das linguagens mais populares do mundo. Quase todo desenvolvedor já mexeu com JavaScript, bem fácil.
você programava em JavaScript e quando ele fosse renderizar na tela, o que acontecia? O seu aplicativo ele abria uma web view, como se fosse um Chrome dentro do seu aplicativo, e renderizava suas telas. E o Canvas renderizava todos os widgets que não eram nativos, né? Eram HTML, e você fazia uma gambiarra para poder renderizar ele em forma de aplicativo. Isso daí, de certo ponto, foi bom, entretanto, a gente teve problemas de performance, bastante pessoas, às vezes, faziam uma coisa e depois de botar a produção dava problema. Eu utilizei bastante essa abordagem, tecnologias que utilizam essa abordagem é o PhoneGap, o Ionic, o Cordova, etc. Tem o jQuery Mobile também. E para acessar os recursos do celular, existia uma ponte que ele fazia troca de contexto entre o JavaScript e o nativo. Dessa forma, ele conseguia acessar geolocalização, Bluetooth, câmera, etc. Bom, com o passar do tempo, surgiu uma outra abordagem que a gente chama de React Views. Como o próprio nome diz, o que tornou essa abordagem bastante popular foi o React Native. Nela, a gente tinha uma abordagem que também a gente codava em JavaScript, a gente coda em JavaScript, e através de uma ponte que fazia a troca de contexto do JavaScript para o nativo, a gente já acessaria os widgets nativos. Ou seja, a diferença do React Views e o Web View é que eu não tinha uma Web View aqui renderizando os componentes na tela, e sim acessaria os widgets, componentes nativos do celular. E a mesma coisa para os recursos, né? Essa bridge, ela fazia troca de contexto, faz a troca de contexto do JavaScript para o nativo. Dizem as más línguas, faz bastante tempo, o pessoal do React Native sempre fala que vai tirar fora essa bridge aqui, mas até então, a menos que esteja desatualizado, não tiraram ainda. Bom, beleza. Essa abordagem era o que tinha de melhor, assim, até aquele tempo, mas só que tinha um problema, né? Se vocês pegarem livros que falam de performance, eles sempre falam que troca de contextos, de linguagens, ele acaba causando um gargalo. Ou seja, essa bridge aqui, que teoricamente é a vantagem do React Native, ele acabava também sendo bala de prata do React Native. Ou seja, os aplicativos eles não são tão performáticos. Isso daí dá um problema, o que, por exemplo, em questão de animações. As animações em React Native não são tão fluídas. Então, por exemplo, acaba dando um lagzinho na hora de fazer alguma animaçãozinha bem construída. Isso daí acabava gerando frustrações nos usuários, né? Bom, a Google viu tudo isso, resolveu montar um outro tipo de estrutura, que daí sim veio a estrutura do Flutter. Basicamente, como que ele funciona? De um lado, eu codo no Flutter, aqui, né? Ele usa Dart, eu codo em Dart. E qual que foi a jogada dele, né? Como o Flutter é uma UI Kit, ele tem toda a biblioteca de instruções de como renderizar um widget na tela. Ou seja, de vez ele acessar os widgets nativos do celular, o que ele faz? Ele desenha cada widget, ele não usa os widgets nativos do celular. Ele desenha ponto a ponto, através do Skia lá, que é um Object-C lá, ele desenha pixel a pixel dos componentes na tela. E isso daí ele gera em tempo de build, por exemplo. Então, toda essa parte que teria troca de contexto, ele gera em tempo de build e renderiza na tela. Em tempo de execução, está renderizado na tela. Então, não tem essa troca de contexto na hora da execução do aplicativo. E a mesma coisa acontece com os canais de plataforma, né? Ele tem todas as instruções e acessa de forma nativa. A gente até costuma brincar, falar que o Flutter é mais nativo que nativo, né? Porque ele realmente utiliza o C++ lá para desenhar os widgets de forma nativa. Bom, visto isso, eu falei muito de widget, e no Flutter, assim como na orientação objeto tudo é um objeto, no Flutter
tudo é um widget. Então você vai ouvir bastante essa palavra quando você começar a estudar Flutter. Qualquer componente é um widget. E um widget para o Flutter tem 4 pilares, né? Primeiro, a aparência do widget é primordial. Então, o Flutter prezou bastante isso para você conseguir fazer widgets bonitos, componentes bonitos. Então, é muito fácil fazer qualquer widget de forma muito bonita, que entra lá no primeiro pilar lá que o Flutter prometia, né? Apps bonitos. O segundo é fluidez, que já entra no rápidos. Então, a performance do Flutter é muito rápida, pelo fato dele renderizar em tempo de build. Então, o Flutter ele promete uma animações até 60 FPS, executar até 60 FPS. Já vi casos de executar animações a 120, por exemplo. Então, se você construir um jogo, por exemplo, é algo bastante importante, alguma animação. E no Flutter, fazer o widget é muito fácil. Então, faça você mesmo. Se você quiser customizar algum widget, ele é facilmente extensível e customizável. Você vai conseguir fazer isso de maneira muito simples. E a imaginação é o limite, né? A criação de layout, você pode criar layout que vem da sua cabeça. Então, já não tem mais aquela história, aquele migué que a gente daria para o nosso UI e falar, ó, não dá para fazer isso no Flutter. Porque se ele souber um pouquinho de Flutter, ele vai saber que dá para fazer. Você está dando só um miguezinho nele. Bom, como eu disse que tudo é um widget no Flutter, então até alinhamentos são widgets. Então, por exemplo, se eu quero alinhar algum componente, eu tenho que envolver ele num widget que chama align, de alinhamento, e falar onde eu quero alinhar, esquerda, direita, no centro. Se eu quiser centralizar, existe um widget chamado center, que eu envolvo o meu componente e ele centraliza. Se eu quiser dar um espaçamento externo, que é o padding, tem um widget que chama padding. E eu também tenho widgets de múltiplos elementos, ou seja, se eu quero colocar vários elementos de forma horizontal, ou seja, fazer uma linha, eu tenho a row, que ele tem filhos que eu vou colocar. Se eu quiser colocar na forma vertical, eu tenho a column. Se eu quiser empilhar, colocar um em cima do outro, a stack. Se eu quiser construir uma lista rolável, tem a list view. E com tudo isso, graças a tudo isso, eu consigo fazer widget, consigo fazer apps como esses, por exemplo. Animações muito bonitas, bem fluídas, e também consigo fazer até animações assim. Esse daqui ele utiliza uma biblioteca de animação chamada Rive, que acho que chama Flare agora, mudou de nome. E eu consigo fazer essas animações. Consigo fazer esse ursinho, por exemplo, seguir a senha do usuário de maneira muito simples. Bom, e a questão do código, né? O código é muito simples. Eu vou mostrar um exemplo aqui, vocês vão saber o que ele faz. Por exemplo, essa é uma classe de uma página, de um widget do Flutter. Ou seja, que eu tenho uma classe, né, chama myHomepage, state. Ele tem o método build, ou seja, ele vai buildar alguma coisa. Então, ele que builda o widget, vai construir o widget. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho um center. Então, logo, eu já imagino, alguma coisa que vai ser centralizada. Eu tenho uma coluna. Então, eu tenho uma coluna centralizada. Ou seja, eu vou ter vários componentes que vão estar na vertical, um em cima do outro. Daqui eu tenho um atributo chamado main_x_align, né? Pelo nome, é o eixo principal, o alinhamento do eixo principal. Estou centralizando ele no centro. Ou seja, tudo que tiver dentro da minha coluna vai ser centralizado. Aqui eu tenho text, que seria um texto, escrito Hello World from Flutter. E logo embaixo eu tenho um ícone, que é um ícone do Android, na cor verde. Então, exatamente o que vocês imaginaram que ele vai renderizar. Um texto, embaixo dele, um ícone do Android. E o mais legal é que, a partir de março desse ano, foi lançado a stable do Flutter Web. Do Flutter Web e Flutter Desktop. Então, agora, o Flutter Web Desktop é uma realidade. Já está dentro do projeto. Já foi lançado no Flutter 2. E com um simples comando,
eu só peguei esse código e sem fazer nenhuma alteração, também gerei uma página dele. Então, ele já está cumprindo o que ele promete, né? Lógico, às vezes você não vai conseguir fazer a mesma coisa, porque às vezes eu uso algum pacote que alguém não migrou para o Flutter Web. Mas se você for usar as coisas só nativas, você consegue gerar com um base code só, desktop, web e mobile. Bom, existem dois termos, né, que eu gosto de frisar bastante, que é o híbrido e o cross-platform. São dois conceitos assim que têm definições diferentes, né? E, entretanto, as pessoas acabam confundindo um pouco. Já ouvi pessoas falando que o Flutter é híbrido e, assim, na definição não é verdade, né? Então, o que é híbrido? Híbrido é tudo aquilo que foi feito por uma determinada plataforma, mas por alguma atualização ou alguma gambiarra, acabou sendo rodando em várias plataformas, como foi o caso do JavaScript. O JavaScript inicial dele é rodar no navegador, no client-side, front-end, web. O PhoneGap foi lá e fez o quê? Ele fez uma gambiarra, colocou uma web view para renderizar uma web view, então ele renderizava uma página dentro do app. Então, isso acabava sendo rodando em várias plataformas, mas só que não era o objetivo principal do JavaScript. Agora, o cross-plataforma não. O cross-plataforma é que nem o Flutter, que nem o React Native, que nem o Xamarin. Foi algo já arquitetado para rodar em diversas plataformas. Como, por exemplo, o Xamarin foi arquitetado já com esse intuito de rodar em várias plataformas. Então, toda a arquitetura inicial dele já foi feita com essa base, né? Então, ele seria cross-plataforma, mesma coisa o Flutter, o React Native, etc. Bom, eu mostrei as vantagens do Flutter, falei bastante dele, mas não me convenci, né? Por que eu vou utilizar o Flutter, né? Por que eu utilizaria essa tecnologia? A primeira grande coisa que eu gosto de falar é que o Flutter é feito por essa empresa. Quem mantém hoje o Flutter é a Google. Sou um pouco suspeito de falar, porque eu adoro as coisas do Flutter e tal. As coisas que a Google faz, principalmente o Angular, o Pixel, etc. Mas só que a Google é uma empresa com bastante relevância hoje no mercado, na web, e eles não estariam investindo forte, que eles investem muita grana no Flutter para uma tecnologia que eles acham que vai morrer, né, para matar. Tem aquele mito, né, a Google mata tudo que ela cria. Eu acho isso um pouco inverdade, porque a Google ela sempre substitui as coisas que ela cria, que ela mata são coisas que não são utilizadas. Se entrar, por exemplo, naquele cemitério lá do Google, tem um monte de tecnologia que eu nunca ouvi falar na vida. As tecnologias que são utilizadas, ela não matou. Daí você vai falar do Angular 1, do AngularJS, do Angular 2. O AngularJS, até a última vez que eu vi ele, acho que ele foi descontinuado esse ano, mas ele ainda tinha continuidade. Eram dois frameworks distintos, né? O Angular 2 e o AngularJS. Mesmo porque a Google utiliza em grandes produtos dela, o AngularJS. Bom, e outra vantagem é que o Flutter ele utiliza o Dart, ou seja, o Dart ele é desenvolvido pela Google. Ela foi uma linguagem que eles desenvolveram em 2011, se eu não me engano, com o intuito de tentar substituir o JavaScript. Falharam miseravelmente, porque ninguém ouvia falar do Dart, ninguém conhecia essa linguagem, e eles acharam uma utilidade para o Dart, que é no Flutter. Então, eu tenho a empresa que mantém a linguagem e o framework na mesma empresa. Ou seja, se o Flutter tiver alguma necessidade de linguagem que o Dart faça, é só ele bater no ombro do colega dele do lado e falar, o time de Dart, por favor, tem como vocês implementar isso que eu estou precisando muito. Não é algo que aconteceria, por exemplo, no React Native, né? O Facebook não conseguiria falar com o criador do JavaScript para fazer isso. Então a gente tem essa vantagem também.
Outro motivo, né, é mais questão de brigas entre comunidades, que a gente tem uma briga, uma rincha aí com o ReactNative, que é a nossa principal concorrente, é que 22 de maio de 2020, no GitHub, as estrelas do GitHub, o Flutter conseguiu ultrapassar o ReactNative. E até hoje só vem crescendo exponencialmente, o ReactNative vem crescendo um pouquinho. Isso não significa nada que um é melhor, outro é pior, mas só que tem uma certa relevância, né? Porque, por exemplo, se você é dono de uma empresa, você vai não manja nada de tecnologia, qual tecnologia você vai utilizar para o seu aplicativo? Você vai verificar quais são as tecnologias que o pessoal está utilizando, né? Então, não significa nada, mas tem uma certa relevância aí, essa popularidade do Flutter. Outro ponto positivo, saiu no começo desse mês, foi lançado a primeira release do Fuchsia, né? Fuchsia é um sistema operacional que é da Google, que vem anunciando faz uns 2, 3 anos, a gente até então não sabia se ia realmente lançar. A gente não sabe ainda se o Fuchsia ele vai substituir Android ou se a Google vai manter os dois. Mas, por exemplo, o Nest da Google já vem com o Fuchsia, né? Que é aquele aparelhinho que é tipo Alexa, mas só que da Google. E o framework oficial de desenvolvimento do Fuchsia é o Flutter. Então, no Fuchsia a gente vai desenvolver nativamente, não vai ser cross-platform. Tá bom, mas não me convenci ainda. Legal, tal, é mantido pela Google, tal. Mas e se o Flutter der errado? Ele é uma tecnologia nova ainda. Se ele der errado? E sempre que me perguntam isso, que eu falo é que o Flutter já deu certo. O Flutter não tem mais como dar errado, porque tem algumas empresas pequenininhas que utilizam ele, tipo o Alibaba.com. Não sei se vocês já ouviram falar, né? É uma grande empresa de varejo aí. Eles optaram por utilizar o Flutter. Outra empresa pequenininha aí que utiliza ele é a Tencent. Tencent, o valor hoje é uma empresa chinesa, que o valor hoje de mercado dela é equivalente à soma de todas essas outras empresas aqui da direita. É uma empresa, um portal lá da China gigante. Eles também optaram por utilizar o Flutter. Claro, a própria Google, reescreveu seu Google Ads, né, para utilizar também o Flutter, também confiando na sua tecnologia, né, tem que confiar. E o pessoal fala, só para aplicativos pequenos que o Flutter funciona bem, agora aplicativos grandes não vai funcionar. A Google tem um serviço de plataforma de jogos, não sei se já ouviram falar, o Stadia. E o Stadia, a plataforma dele é feita em Flutter. Ele basicamente é uma plataforma, é um stream de jogo, ou seja, a proposta dele é você jogar qualquer jogo de qualquer lugar do mundo. Então tem alguns jogos que nem Red Redemption, etc e tal. E, claro, o nosso motivo de orgulho maior é o nosso queridinho roxinho, o Nubank. Nubank, ele já utilizou o nativo, ele já reescreveu o React Native e decidiram migrar suas funcionalidades para o Flutter. Por quê? Eles encontraram alguns problemas no React Native e tem um artigo no blog do Nubank, eu não vou lembrar que eu arranquei esse gráfico aqui, eles sentaram e pontuaram os prós e contras de cada linguagem, de cada tecnologia. E encontraram mais prós no Flutter. E vocês podem ver que os contras do Flutter era questão de comunidade, né? Então, naquela época, realmente, a comunidade era muito pequena do Flutter. Isso daí foi uns 2 anos atrás. Mas hoje, a comunidade do Flutter está enorme. Nós da Flutterando crescemos muito. Então, acredito que esses 2 pontos já não sejam verdade atualmente, né? Vocês podem ver, tem nossos contatos lá. A gente é bem unido. Se você posta qualquer dúvida, vai sempre ter alguém lá que vai te ajudar. Se possível, ele vai compartilhar a tela, entrar em call com você. Eu realmente, assim, participei de várias tecnologias, de várias comunidades. Eu nunca vi uma comunidade tão engajada que nem a Flutterando. Bom, e obviamente nós da iOasis, a gente também está utilizando o Flutter, né? A gente tem vários clientes utilizando o Flutter também. Bom,
Então, fazendo um resumo, por que eu investi no Flutter? Por que você também deve investir? Os elementos que fez eu investir. O primeiro deles é que o Flutter é multiplataforma. Rodou uma vez só e gera para várias plataformas. Ele é muito rápido. Vocês vão ver, tem um benchmark aqui que eu peguei. Ele é bem próximo do nativo. Ele é open source, ou seja, aquela pergunta, se o Flutter morrer. Se o Flutter morrer, a comunidade vai continuar ele. Porque ele já tornou uma proporção que se a Google falar, hoje a gente não vai mais manter o Flutter, com certeza a comunidade vai abraçar, vai continuar desenvolvendo o Flutter. A curva de aprendizagem dele é muito alta, apesar de você ter que aprender outra linguagem, que é o Dart. Vocês vão ver que é muito simples. O Dart, ele é declarativo, tal, é outro paradigma, mas é muito fácil, ele é bem parecido com outras linguagens. Tem um recurso bastante interessante que eu vou mostrar no próximo slide, que é o Hot Reload. Isso daqui facilita bastante e é algo que causa bastante inveja da comunidade do React Native, por exemplo. E a comunidade do Flutter, que atualmente aqui no Brasil, é a terceira maior comunidade do mundo, as comunidades do Brasil, juntando todas as comunidades de Flutter, e a Flutterando é a nona do mundo, se for falar só de comunidade individual. Bom, esse é o recurso do Hot Reload. Basicamente, o que ele é? Ele é um recurso que, ao alterar a tela, você, sem precisar rebuildar seu aplicativo, ele já altera aqui para você, já mostra o resultado de que foi a alteração que você fez, né? Em outras linguagens, qual é o trampo que a gente tem? A gente tem que sempre fechar o aplicativo, tem que rebuildar e fazer todo o cenário de novo. Então, imagina um cenário, por exemplo, você tem uma tela de login, você fez login, você foi para uma home, você tem que pesquisar um produto, entrar numa tela de edição, habilitar a edição e depois editar. Na hora de salvar, dá erro. Daí você viu lá, é um erro simples, é um if lá do no safety, do no exception, por exemplo. Aí você corrigiu lá, nas outras tecnologias você teria que fazer rebuild da aplicação, fazer o login de novo, pesquisar, entrar na tela de edição, editar para verificar se deu certo? No Flutter não, no Flutter parou na tela de erro, alterei o código, vi lá que é só um no if lá que eu tenho que fazer. Alterei, salvei, ele já vai renderizar para mim o resultado na tela. Isso daí é uma mão na roda, economiza um bom tempo de desenvolvimento. Bom, o Flutter a gente tem nosso NPM, né, para o pessoal do JavaScript, que basicamente aqui tem o repositório de pacotes, se quiser publicar algum. E, mano, tem muito pacote aqui. Pacote para utilizar câmera, de biometria, de Face ID. É só você procurar aqui, você vai achar alguma coisa. Com certeza, 90% de chance que você precisar vai estar aqui, vai ter um package pronto que você pode utilizar. E ele é muito simples, né? Ele é o PubDev aqui. Depois de pesquisar lá o que você quer, ele abre uma página default para todo mundo, assim, segue o mesmo layout. Que basicamente, o que ele tem? O nome do package. Aqui vai ter a documentação do package, que está lá no README do GitHub. Vai ter o changelog, que vai mostrar todas as versões que foram publicadas. Os changelogs geralmente tem falando o que alterou, se tem break change, se não tem. Ele tem uma abinha aqui de exemplos. Então, tem um exemplo de como utilizar esse package de maneira muito simples. Tem outra abinha de instalação, né? De como você vai instalar esse package. E aqui tem uma nota de 0 a 100 do quanto está em conformes com os packages do que o PubDev, seguindo os padrões do PubDev, né? Então, no caso, eu peguei aqui um pacote do Dio, que é um HTTP client bastante famoso do Flutter, ele tem uma nota 100. Daqui tem o link do GitHub, tem o nome do autor, e-mail. Se você quiser abrir uma issue, é só entrar lá no GitHub e abrir uma issue que alguém vai olhar. Se quiser contribuir também, mesma coisa, abre um pull request lá e boa. Bom, aqui foi um estudo que eu peguei, né? O link é esse daqui, esse Medium, esse SWLH.
ele fez um comparativo de performance entre Flutter, React Native e o nativo, tanto o Java, o Kotlin, o Objective-C e o Swift. Então, ele fez alguns testes, vocês podem acompanhar ele nesse link aqui. Basicamente, o que ele faz aqui? Ele fez 4 testes, né? Ele fez 4 algoritmos. Primeiro foi de interação de APIs do telefone. A segunda foi velocidade de renderização. A segunda foi lógica de negócio, utilizando a memória, né? Manipulação da memória, fazendo vários cálculos matemáticos. E o quarto foi... ele calculou o valor do pi, viu quanto tempo fez esse cálculo. Em todos eles, vocês vão ver que o Flutter ele fica acima quando eu falo acima, ele executa em mais tempo do que os nativos, né? O Objective-C, o Java, o Kotlin, mas só que a diferença às vezes é de milissegundo. Então eu sempre falo, né? Performance é um pouco romantizada. Então vale a pena você economizar 200 milissegundos para ter 2 apps, ter todas aquelas desvantagens do nativo? Às vezes não, às vezes precisa, mas às vezes, maior parte das vezes não. Enquanto o React Native, tem uma diferença esdrúxula, de 2 segundos, 3, vocês vão ver. E o que mais impressionou nesse teste, que teve um dos testes que ele fez, que o Flutter, ele ficou mais rápido do que o nativo, do que o Swift. Diferença aí de 30 milissegundos, mas ficou mais rápido. E o React Native fica lá em cima, né? Nem se fala. Bom, se eu tenho um app já nativo, quero começar a utilizar Flutter na minha empresa, preciso reescrever todo o app? Não. O Flutter, ele facilmente integra com aplicativos nativos através de Method Channels. É muito simples, eu tenho artigos escrevendo como utilizar lá no meu Medium, de forma muito simples. Esse exemplinho aqui foi o exemplo que eu fiz no artigo. Basicamente, essa primeira tela ela é feita em Kotlin e ele dispara um app nativo, um app Flutter, desculpa. Ou seja, essa agendinha aqui é toda feita em Flutter. Então eu fiz uma forma do que e eu instalo o app nativo e ele dispara o Flutter. Consegui fazer dessa forma. É bem simples. O Flutter ele facilita bastante nessa questão. E outra grande vantagem do Flutter é a comunidade, né? Como eu disse, o Flutter, a comunidade do Brasil é a terceira do mundo. Então é gigante a comunidade. Lá no nosso canal do YouTube tem vídeos semanais. Eu escrevo artigos quase que semanais, ou às vezes de 15 dias. Tem muito conteúdo gratuito para você aprender. Tem um curso lá de Flutter básico. Você não precisa gastar uma grana violenta para aprender Flutter. Então, essa é outra grande vantagem do Flutter. E eu deixo aqui minhas redes sociais, né? Então, em qualquer rede social, se você der /Toshiossada, você vai encontrar. Meu e-mail é toshiossada@gmail.com. Vocês vão me encontrar lá. E foi essa a apresentação. Se tiverem dúvidas, podem perguntar. Só vou fazer aqui uma demonstração. Se tiver alguma dúvida agora, antes de eu mostrar, podem falar. Eu queria primeiro só agradecer a apresentação, que foi maravilhosa, foi uma aula real, assim, maravilhosa. E também achei muito legal esse negócio da comunidade que vocês têm, de ser tão ativa e tão, tipo, um ajudando o outro, sabe? Achei isso muito legal mesmo. Eu não sei se o pessoal... Você tinha mandado já o link aqui para os moderadores, para eles mandarem no chat? Vou mandar. Mandando. Que aí eu acho que é legal, tenho certeza que o pessoal já que teve vontade aí de conhecer o Flutter já vai dar uma olhada. E é isso, muito obrigada. Pode mostrar aí, eu vou separar algumas dúvidas que eu vi que o pessoal está fazendo, aí daqui a pouco eu já puxo. Bom, para criar um projetinho do Flutter, a ideia que eu utilizo, eu tinha lido alguma coisa por cima, alguém perguntou, eu utilizo o Visual Studio Code, certo? O Android Studio eu não gosto muito dele, ele é muito pesado, tal. Apesar de eu ter uma máquina potente aqui, eu não gosto de utilizar ele. Eu prefiro o Visual Studio Code e ele atende muito bem às minhas necessidades.
preciso do Android Studio somente para instalar os AVD, SDK. Então ele está instalado aqui, mas eu nunca abro ele. Então, para mim criar um projeto Flutter, basicamente eu dou um Flutter Create, por aqui de Live Test. Então aqui ele vai criar um projeto para mim, tal. Agora ele vai buscar dar um pub-get, né? Que aqui é que nem se fosse o npm install do JavaScript. E baixou aqui para mim, né? Acho que eu estou numa versão do Flutter. Deixa eu ver a versão que tá aqui. Ah, não, tá no 2.6. Ele pede para mim dar esse comandinho aqui para ele aplicar as alterações do no safety, né? Da nova versão. Nas versões mais recentes é que o Flutter daqui tá um pouquinho desatualizado porque eu estava trabalhando um projeto que utiliza uma versão mais desatualizada. Mas basicamente só desse comando que ele vai aplicar. Para abrir o projeto, vou abrir aqui. Bom, basicamente essa estrutura que o Flutter vai me criar. As pastinhas. Ele tem algumas pastinhas importantes aqui. A primeira delas é essa pastinha Android. Basicamente, essa Android e iOS, né? Basicamente, a gente nunca vai mexer nelas. Pouquíssimas vezes que precisa mexer nessas duas pastas. Elas é o quê? Elas são os códigos que são gerados para o mobile, para o Android e para o iOS. Eu vou ter que alterar, às vezes, ele somente para, sei lá, preciso adicionar alguma coisa no Android Manifest, alguma permissão, preciso alterar. Mas se eu precisar fazer isso num próprio pacote que eu estou utilizando lá do PubDev, vai estar lá documentado como fazer de forma bem simples. Bom, como o Flutter hoje ele tem um desktop, né? Ele gerou e o web, ele gera uma pasta web que ele vai gerar os arquivos para rodar na web. E como eu estou utilizando o Windows, ele gera um patinho de Windows para gerar o desktop para o Windows. Se eu tivesse usando o Mac, ele ia gerar um aqui de Mac. Se eu tivesse utilizando Linux, ele ia gerar Linux. É uma pergunta que bastante gente faz, eu consigo emular o aplicativo iOS dentro do Windows? Infelizmente não, porque as políticas da Apple são bastante restritas. Então, se eu for desenvolver especificamente para o iOS ou para o macOS, eu preciso ter uma máquina com macOS. Ou alugando, ou comprar, ou desembolsar uma grana e comprando um MacBook. Infelizmente, essa é a realidade que a gente tem hoje. Isso daí para qualquer linguagem, tá? Se você for fazer em Xamarin, se você for fazer PhoneGap, é a mesma coisa. Bom, eu tenho outra pastinha aqui que também é importante, que é a pastinha de testes. Então, basicamente, aqui eu vou escrever meus testes unitários. É bem simples escrever teste unitário no Flutter, depois dá uma lida. E ele também tem a possibilidade de fazer teste de widgets. Para quem já tentou fazer teste de tela em outras linguagens, sabe que é muito traumático fazer no JavaScript, fazer no PhoneGap é bem complicado fazer. Isso daí também é um ponto que gera bastante inveja das outras comunidades, que é muito simples fazer teste de widgets no Flutter, fazer teste de tela. E a última pasta, a mais importante, é a pasta lib. Aqui é onde vai ter todos os códigos do meu Flutter, certo? Então, todos os widgets, todos os objetos aqui que eu vou pôr. Eu também tenho um arquivinho aqui bastante importante, que é o PubSpec. O PubSpec, ele basicamente é onde eu vou configurar e instalar todas as dependências do meu projeto. Se eu quiser instalar algum pacote, é aqui que eu vou instalar, aqui nessa parte aqui da dependência. Daí eu simplesmente dentro aqui, como é um YAML, né? Ele é baseado em indentação. E eu só tenho que tomar esse cuidado aqui. E eu instalo aqui facilmente. É bem simples aqui. E se eu for dar permissão a alguma pasta, aqui eu também vou dar essa permissão. Bom, agora indo para o nosso código que ele gera aqui. Eu vou já deixar rodando ele aqui.
Para escolher a plataforma que eu quero rodar o meu projeto, é só vir aqui do lado, escolhe aqui, daí no caso estou escolhendo o Windows, poderia escolher o Chrome ou meus emuladores aqui, e ele vai rodar meu aplicativo de maneira muito simples. Deixa eu tirar esses comentários para facilitar a explicação. Bom, primeira coisa que ele tem é o meu método main, né? Assim como qualquer linguagem, eu tenho que ter um ponto de entrada, tem que ter um enter point. Meu main, ele basicamente ele dá um run app, que ele vai rodar o aplicativo, que ele vai rodar o quê? Vai rodar minha classe MyApp, que está configurado as propriedades padrões do Flutter, né? Daí aqui eu tenho minha classe MyApp. É basicamente o que ele tem. O Flutter ele trabalha com Material App, né? Material, vocês não sabem, é a biblioteca de UI padrão do Android. Do iOS é o Cupertino. Também tem o Cupertino App aqui, que ele vai renderizar os widgets conforme a GUI da Apple. Que eu tenho algumas configurações padrão, que nem o título do meu aplicativo. Eu tenho os temas, né, que eu posso configurar. Fala que a cor principal do meu sistema é o azul. E eu chamo outro widget aqui, que é o My Homepage, passando um título para ele. Então, basicamente, o My Homepage, ele cria outra classe. Eu tenho os conceitos de stateful widgets e stateless widgets. Basicamente, stateful widgets são widgets que precisam armazenar estado na tela, né? Se eu preciso armazenar o estado de algum valor, assim como qualquer outra linguagem front-end, por exemplo, eu preciso falar para ele que é um stateful. E eu também tenho os widgets que são stateless, né? Esses widgets eles já não iam gerenciar estado. Mas no caso desse aplicativo, por exemplo, que ele é um contador aqui, ó, diminuir aqui. Então, ele precisa armazenar o estado dessa variável aqui e renderizar ela quando ela for mudada, né? Então, quando eu clicar aqui, ele renderiza um novo estado e constrói esse novo estado. Basicamente é isso que a gerência de estado faz, né? Então, imagina um desenho de vários frames. Cada frame é um estado, basicamente. Então, aqui ele precisa gerenciar estado, então por isso que ele estende de stateful. Senão, ele iria estender de stateless. Ele é estender do stateless. Não é o caso aqui. A única diferença do stateful e stateless, o stateless ele só é uma classe. O stateful ele acaba gerando duas classes, que é uma classe do widget e outra classe do estado. E é nessa classe que vai ter meu método build que eu vou construir o aplicativo, né? Então, basicamente é isso. O Flutter ele tem aqui no Visual Studio Code um plugin dele, né? Que inclusive eu esqueci de falar, quando você instala o Visual Studio, você quer rodar o Flutter, você precisa instalar esse package. Então ele já traz alguns snippets para vocês, por exemplo, se eu quero construir um stateful, eu só digito stateful, W, clica aqui, ele já gera para mim, daí eu coloco aqui, test page. Então aqui ele já gerou toda a estrutura do stateful para mim, então não preciso ficar escrevendo, né? Mesma coisa para o stateless. Aqui, stateless widget test. Daqui ele já criou uma classe mais enxuta, né? Que é o stateless, não preciso salvar o estado. Então, basicamente aqui, o que eu tenho? Eu tenho meu contador, né? Declarei meu contador, meu counter, que é um inteiro. O valor inicial dele é 1, certo? E aqui eu tenho meu build. No meu build, o que eu tenho? Eu tenho um app bar, que é aquela parte de cima do aplicativo. Essa parte aqui de cima. Nela eu tenho um texto, o título dela é um texto, que ele pega do title, que eu recebi como parâmetro aqui, que daí ele vai pegar esse valor, homepage 1. Se eu mudar aqui, por exemplo,
Opa. Mudou o valor aqui para mim. Só uma coisa, um adendo. O Windows, ele foi lançado, mas ele foi, digamos assim, ele foi adiantado. Então, ele está em produção, mas só que ele ainda tem alguns bugzinhos que a Google está tentando resolver. Ele foi lançado porque algumas empresas estão utilizando o desktop mesmo, como, por exemplo, a Canonical, que eu não sei se vocês conhecem. Quem não conhece, é a empresa por trás do Ubuntu. Então, o instalador do Ubuntu mais novo, ele é todo feito em Flutter. Então, eles precisou lançar, dar esse migué de lançar, fazer o lançamento, como que eles chamam? Early. Mais rápido aí, adiantado, o lançamento adiantado, para a Canonical poder estar utilizando, né? Bom, então basicamente aqui eu tenho meu build, ele tem um scaffold. Scaffold, ele é a arquitetura principal de uma página. Então, por exemplo, o scaffold, ele basicamente seria tipo o body da minha homepage, né? Do HTML. Então, nele ele já vai trazer para mim um app bar, já vai trazer aqui o float action button, se eu quiser adicionar, se eu não quiser, eu só tiro ele. Então, ele já traz toda a estrutura para mim. Aqui eu tenho o body, né, que é o corpo da minha página. Então, basicamente, eu tenho um center. Então, tem alguma coisa que está centralizado, uma coluna que tem o eixo principal centralizado, que nem naquele exemplinho lá. Basicamente, aqui eu tenho texto. You have pushed the button this many time. E aqui eu tenho outro texto que utiliza aquela variável counter aqui. Daí aqui eu coloquei só aqui ele gerou só um estilo para mim, para deixar mais bonitinho, que é o headline 4. Se eu quiser mudar, eu mudo lá em cima na minha main. Mudo o headline como que ele deve se comportar, eu mudo aqui em cima. E depois eu tenho o float action button, que é um botãozinho que tem um tooltip de incremento, um ícone com o ícone de adicionar, e ele chama a função increment counter. E ele vai gerar esse botãozinho aqui para mim. A função dele é bem simples. Basicamente, ele dá um counter mais. Mas só com uma diferença. Como eu preciso atualizar o estado quando ele terminar essa adição, eu preciso adicionar ele dentro de um set state. Esse set state, basicamente, eu estou falando para o Flutter atualizar o estado da minha página. Se eu tirar o set state daqui, por exemplo, rodar aqui, ele não vai alterar. Entretanto, quando eu dou o hot reload, que é salvar, ó, só dei um Ctrl S. Ele vai alterar aqui para mim. Aí, como quero que altere, aí, ó, eu só alterei, não precisei rodar de novo. Ele já está alterando para mim. Se eu der aqui red, por exemplo, ele já altera as cores aqui para mim de maneira utilizando o hot reload. Bom, é isso aí que eu tenho para mostrar hoje. Acho que o tempo já deu. Se tiver alguma dúvida. Muito obrigada, Toshi. Eu vou puxar aqui algumas que eu vi que o pessoal perguntou, e aí a gente já vai fazendo aí as respostas. Deixa eu ver aqui. Cedric813 perguntou: a principal coisa que estou me perguntando, como raios um cross-platform é mais performático que o nativo? Então, você acho que ele fala daquele teste, né? Não sei o que ele fez, mas só que conseguiram fazer isso. Foi algo que impressionou bastante a comunidade, todo mundo comentou na época. Mas assim, o Flutter, o poder de renderização dele, como eu disse, ele não renderiza o widgets nativo, né? Ele utiliza uma biblioteca em Objective-C, então ele acaba fazendo a mesma coisa que o nativo faz. Então, às vezes, por isso conseguiu fazer de uma forma mais rápida. Perfeito. Fauser0 perguntou: consigo fazer app desktop, Windows, Mac e Linux com Flutter? Tem exemplo de algum feito com Flutter? Bom, consegue. Eu estou rodando, o exemplo que eu rodei aqui é em desktop.
até F5 de novo. É o exemplo que a gente tem hoje no mercado, o case é o instalador do Ubuntu. O Ubuntu está utilizando. Esqueci de falar, né? Foi anunciado no Google I/O, eles fecharam uma parceria com a Toyota também. Então, nos carros da Toyota vai vir o Flutter embarcado. Não o carro, né? Mas vai vir a multimídia lá, é feita em Flutter. Algo que a gente está tendo bastante orgulho aí do Flutter de ter anunciado. Caramba, que legal. Matan também perguntou: Toshi, acha que o Flutter um dia adota a ideia de fazer XML? Não entendi essa pergunta. Eu também não. Matan, o que você quis dizer com isso? Vamos ver mais aqui perguntas. Leandro perguntou: qual app ele está usando para fazer esses desenhos na tela? Você diz aqui esses desenhos? Chama Zoomit. Que é da própria Microsoft. Deixa eu abrir aqui. É sensacional. Eu ia te perguntar também depois da live qual que é, porque é muito legal. Se entrar lá na própria Marketplace da Microsoft, deve ter. Chama Zoomit. Legal. Deixa eu ver. Wesley perguntou: uma dúvida sobre a simulação usando React Native com o Expo, é possível rodar no iPhone? No caso do Flutter, isso é possível? Infelizmente, isso daí é uma coisa que eu acho bem ruim. É uma grande vantagem do React Native, o Expo. No Flutter não temos um Expo, por exemplo, então infelizmente a gente não consegue rodar sem ter o Mac, né? Tem que ter o Mac para poder rodar o Flutter no iOS. Faz sentido. Eu uso o Expo para algumas coisas também, eu acho bem fácil, né? Querendo ou não. É uma então, o Xamarin, ele tem um lance lá, eu não sei explicar direito, eu vi uma vez. Ele consegue rodar utilizando o Windows, o Xamarin no iPhone. Pelo que entendi, tem que ter algum dispositivo app conectado na rede para ele conseguir fazer isso. Isso daí é uma sacada bastante grande e, assim, se realmente for bom, acredito que não custa nada a Google também trazer isso daí para o Flutter, né? Quem sabe, né? Que legal. Guilha Odev perguntou: como seria via wireless? Não sei. Também não entendi a pergunta. Não? Tá. Eu achei que teria algum contexto. Eu também não sei. Qual que seria o contexto? Porque provavelmente você deve ter perguntado enquanto ele estava falando de alguma coisa específica e aí já perdemos aqui. Isaac Miloman perguntou: Toshi, qual é o tema que você está usando no VS Code? Quero usar ele para codar. RS. Como que eu vejo os temas aqui do VS Code que eu esqueci? Ixi. Olhei de ver qual que é o tema que eu estou usando. Eu não lembro também. Não sei se é esse Winter. Isso. Nesse Color Theme, será? Não sei também. Acho que eu tô usando esse do GitHub Dark aqui. Esse aqui, eu acho. GitHub Dark Default. Nice. Bruno Amaral Dev perguntou: Flutter vai dominar o mundo mobile nos próximos 5 anos? Sou suspeita a falar, né? Eu gostaria muito, mas acredita aí que vai ter mercado para todo mundo. O React Native tá aí. Apesar da gente ter a nossa rincha, né, com o pessoal aí, ele fazendo um bom trabalho, querendo ou não, tá aí. Sim. Mas bastante empresa está utilizando ele, porque há 2 anos atrás eu procurava no LinkedIn vagas de Flutter, não encontrava meia dor de gato pingado. Hoje, eu pelo menos eu recebo proposta toda semana para trabalhar com Flutter. Então, assim, eu vejo uma grande atuação. Você acha que tem bastante desenvolvedor já para as vagas ou você acha que tem mais vaga que desenvolvedor para o Flutter?
E eu acho que é que assim, as vagas estão pedindo uma senioridade maior do que o que a gente tem hoje no mercado, né? Eu faço algumas entrevistas lá e eu vejo isso bastante. Então, assim, tem bastante desenvolvedor, mas ainda começando. Eles não têm conceito, por exemplo, de arquitetura, clean, teste, essas coisas. Então, o que está faltando hoje no mercado é profissionais que saibam padrões, boas práticas de desenvolvimento e testes, né? O que as empresas estão bastante. Quanto mais preparado tiver, melhor para as empresas, com certeza, vai te contratar. Legal, bom saber. Então, o Matan, ele tinha falado que seria aquele negócio do XML seria tipo usar uma sintaxe igual ao React, que é com componente dentro de componente. Tipo, então, isso daí é um conceito mais declarativo, né? Acaba sendo assim, mas não que nem você. Ele funciona basicamente igual ao React Native, né? Você vai pondo um componente dentro do outro. Mas ele não vai usar esse sintaxe do HTML, né? Acredito que não. I love bolo 2. Toshi, com a declaração dos componentes, ele fica reativo para as diferentes plataformas? A declaração do componente fica. Deixa eu tentar entender a pergunta. Você está falando de reatividade? Se for, sim, né? O Set8 ele funciona para qualquer plataforma, por exemplo. É do Set8 que você está falando? Eu acho que seria referente a isso, né? Eu acredito que sim, sim também. Sim, funciona. Qualquer plataforma. Alex Coelho perguntou: geralmente, qual organização de pastas que se usa em um projeto Flutter? Controllers, pages e services? Geralmente, eu atualmente eu estou usando uma arquitetura que a gente vem proposto, que é o Clean Dart, né? Então, basicamente, deixa eu abrir aqui. Tem uma documentação, basicamente como a gente trabalha, né? A gente tem nossas user cases, que vai estar dentro da nossa domain, daí lá vai ter nossas entidades e tal, toda a regra de negócio. Daí eu vou ter a nossa presentation, daí lá sim eu quebro ela em controllers, o que é o widget. Deixa eu ver se eu tenho um projeto mais completo aqui para mostrar. Certo. Isso daqui foi uma arquitetura um pouquinho mais avançada, né? Que eu quebrei ele em packages, como se fosse em microserviços. Quebrei em micro front-end. Então, quebrei em vários módulos. Então, basicamente, dentro de cada módulo, imagina isso que tivesse tudo dentro da pasta lib, por exemplo. Então, lá eu vou ter minha domain, minha infra e minha presenter. E dentro da minha presenter, eu vou ter as minhas stores, né? Onde eu armazeno o estado da minha aplicação. Lá eu mostrei armazenando usando o SetState, né? A gente tem alguma desvantagem em utilizar o SetState porque a gente acaba deixando regra de negócio dentro do nosso widget. Então eu quebro a pasta aqui entre pages, stores e minhas view models. E dentro das minhas páginas eu tenho a minha controller. Eu tenho store quando é uma store somente da página, eu tenho dentro dela também. E eu tenho minha página, certo? Daí tem o conceito de componentização. Daí, por exemplo, nesse exemplo aqui, é um código pequeno, tal, mas imagina, eu vou colocando cada coisa, então vai virando, a gente brinca, vira um Hadouken aqui, né? Fica tudo para frente aqui, etc e tal. Daí a gente tem o conceito de componentização, que é, ou seja, deixar o meu código mais enxuto e quebrar em vários componentes. Então é basicamente o que eu faço aqui. Que eu tenho uma página, certo? Ele tem uma imagem aqui, daí eu tenho já outro componente que está aqui dentro. Daí aqui eu tenho um stateless, que aqui eu já não preciso armazenar estado. Daí tem todo o meu widget aqui, etc e tal. É dessa forma que eu trabalho basicamente hoje. Perfeito.
Michael Alec perguntou: Toshi, você programa o código todo em inglês? Se sim, é por preferência ou porque é exigido no mercado? Certo. Bom, eu basicamente gosto de manter um padrão desenvolvimento. Eu gostava de desenvolver em português, mas só que daí eu tinha um problema que não ficava legal, por exemplo, que nossa língua, o português, ele tem acentuações e tal, daí eu achava que ficava estranho, né? Então, eu adotei desenvolver em inglês. Basicamente, isso daí varia de empresa para empresa. Se eu chegar numa empresa e falar, ó, que a gente desenvolve português, beleza, vou desenvolver em português. Você tem que chegar num consenso com o seu time, né? Que não pode, por exemplo, parte em português e parte em inglês. Daí fica meio zoado, né? Então, ou você escolhe português ou inglês. Agora, qual dos dois vai escolher? Eu tenho preferência hoje pelo inglês, mas não teria problema de desenvolver em português. A documentação eu faço toda em português. Que Porque, legal. na minha opinião, a documentação é para o time, né? Se seu time é de pessoas do Brasil, então você tem que fazer de um jeito que facilite o entendimento do seu time. E nem sempre todo mundo vai ter a fluência em inglês. Então, eu acho melhor fazer documentação em inglês. Mas o código pode ser em... Perfeito. Desculpa, eu troquei, né? Documentação em português. Aí não tem problema nenhum fazer o código em inglês. Perfeito, faz todo sentido. Obrigada, Café do Developer. Muito obrigada aí pelo sub. Eu vi que você entrou pela tua conta para conseguir, valeu. Calma, eu tinha visto mais pergunta aqui. Aqui. Dev Orador. Opa, voltou. Boa noite, cheguei atrasado, mas tem uma pergunta. Qual nível seria necessário em Dart para começar a estudar o Flutter realmente? Então, que geralmente, como o Dart é uma linguagem nova, às vezes você tem já conhecimento de lógica de programação de outras linguagens, né? Mas você tem que ter, pelo menos, conhecimento de lógica de programação, saber o que é um if, saber o que é um else, fazer um for. O Flutter, a Google, ela tem uma ferramenta chamada Dartpad, né? É bastante legal essa ferramenta aqui. Então, basicamente, o que ela faz? Você programa Dart aqui dentro para fazer seus testes, né? Então, você não precisa instalar o Dart na sua máquina para poder desenvolver Dart, começar a brincar alguma coisa. Então, você tem que basicamente saber criar uma classe, o que é uma extensão, o que é uma classe abstrata. Isso daí são coisas básicas que você estaria vendo em outras linguagens. Então, é o mesmo conceito com o Dart, né? Então, você tem que saber o que é um objeto, como instancia um objeto. E a sintaxe do Dart é bem semelhante. Então, nada custa eu, antes de começar a programar Flutter, sentar no Dartpad e tentar fazer algumas coisinhas. Pega aquele exercício que você tem na faculdade e tenta fazer em Dart. Vocês vão ver, é bem simples fazer. Então, são mais essas coisas que precisam. Eu vejo que muitos iniciantes, eles vêm e já começam a meter a mão na massa no Flutter. Então, eles não teve a bagagem no começo, né? Então, eles vão chegar num ponto que eles vão ter que regredir, aprender aquilo de novo para continuar a progredir. Então, é melhor ter essa base já bem formada. Tem documentação do Flutter, do Dart. A documentação do Dart é bem completa. Você consegue aprender bastante só lendo ela. Documentação de qualquer linguagem bem completa, né? E é a base de estudo para qualquer pessoa. Então, leia a documentação, que vocês vão aprender bastante lendo elas. Muito legal. Adorei essa dica do fazer o exercício em Dart e aí já ir testando. Sim. Muito bom. O Cedric perguntou também quais as extensões que você usa para facilitar e acelerar o desenvolvimento. Extensões. Agora vai ser difícil lembrar o nome, mas fácil ver aqui quais são instaladas. Deixa eu ver. Eu uso esse Better Comments, né? Que ele ajuda a criar comentário, deixar bastante. Eu utilizo esse bookmark aqui, que ele basicamente você coloca um bookmark, né? Como que chama em português? Marcador de livro. Marcador de livro. E ele cria aqui para você. Aqui, ó.
Ele cria para você todo onde está os bookmarks para você poder ficar pulando no código. Acho bastante interessante ele. Esse Bracket Per Colorize eu uso ele também, que ele deixa colorido os brackets aqui. Deixa eu ver. Se é de C Sharp, né? Não importa. Um que eu uso bastante para escrever meus artigos é esse CodeSnap aqui. Facilita bastante. No Dart, ele tem esse Dart Class Generator. Ele ajuda bastante que, por exemplo, você cria uma classe, tem alguns métodos que a gente gera, que é boilerplate, que é o copy with, o from JSON to JSON. Daí, de vez de fazer na mão, ele tem até um exemplinho aqui, ó, eu consigo gerar, ele já gera automaticamente para mim. Então, esse daqui eu uso bastante ele. O Error Lens, acho bem legal, que ele mostra os erros. O do Flutter, né, que é o essencial. Esse Flutter Tree é bastante legal porque ele mostra aqui, né, ele adiciona essas corzinhas aqui nos espaçamentos, daí fica bem fácil de ler. E eu acho que de importante, assim, que eu uso mais, assim, é só isso. Eu uso o LiveShare às vezes, quando eu quero fazer um XP. E o Prettier Formats para ajudar a formatação do texto. Acho que é só essa. Bastante coisa. O pessoal tá falando umas aqui no chat também. Auto Rename Tag, Error Lens também, que eu acho que você mostrou já. E acho que foi isso, gente. Terminaram as perguntas. Ninguém tem mais nada de dúvida. Toshi, eu queria agradecer novamente a apresentação, foi maravilhosa. Se você quiser também, está convidadíssimo a fazer novamente aqui no canal. Deixa eu até tirar aqui, né? Ficar mais perto. E é isso. Beleza. Muito obrigada pela presença. E com certeza ele vai ter outras vezes aqui. Muito obrigada. Tá travando para todo mundo? Gente, eu não sei o que tá acontecendo com a live, sinceramente, porque eu tô com ela aberta aqui no outro monitor e para mim não travou em momento algum, então eu não sei dizer o que tá acontecendo para vocês. Porque eu acho que, na verdade, é a qualidade da live. Eu acho que eu tô mandando de um jeito que tem que estar uma qualidade específica. Eu vou tentar arrumar essa ferramenta aqui para vocês para a próxima live, beleza? Tocha, eu vou te liberar aqui, vou te tirar da live. Obrigada. Beleza, falou, tchau. E, pessoal, eu vou agora fazer a raid para vocês. Para uma amiga minha que ela trabalha aqui na Twitch, né? Ela tem um canal super gigante aí. Ela também é desenvolvedora front. Eu acho que ela é full stack, na verdade, ela trabalha com os dois. Mas ela é minha amiga, ela estuda comigo também. E para vocês conhecerem aí o canal dela, ela agora tá jogando GTA. Ela não sei se ela faz live coding, nunca vi ela fazer, mas eu acho que seria legal aí prestigiar, porque eu nunca vejo ela online, como ela é minha amiga, e eu sei que ela trabalha com isso, é bem legal aí para vocês irem. Não esqueçam do Cappuccino com a Bali, para ela, né, não entender nada, porque as pessoas não entendem nada quando chega isso na live delas. Ela, então, não tenho nem ideia se ela vai entender. Mas é isso aí, gente. Vamos lá. E aí eu já vejo vocês. Deixa eu mandar a raid aqui. 8 segundos, 6 segundos, 5 segundos, 4 segundos. E é isso aí, gente. Até semana que vem. Um beijo.